Olá! Começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje. Justiça do Trabalho proíbe transporte de garis na caçamba dos caminhões de lixo em Florianópolis. Copa do Mundo. Como os direitos trabalhistas podem ser aplicados ao universo do futebol, inclusive durante o Campeonato Mundial. Tudo isso e muito mais, agora no TVTST. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST reformou uma decisão da 8ª turma sobre reflexos de horas extras para um ex-empregado do Banco do Brasil. Veja como foi o julgamento do caso na SDI 1. Um ex-empregado do Banco do Brasil entrou com embargos de declaração para modificar a decisão da 8ª turma, que manteve o divisor 180 para cálculos de horas extras do bancário que trabalha 6 horas por dia. Ele alegou contrariedade a uma súmula do tribunal. É a súmula 124. Está previsto que, se existe norma coletiva da categoria que reconheça o sábado como dia de descanso semanal remunerado, para o bancário que trabalha 6 horas diárias no regime da CLT, o índice divisor para o cálculo deve ser 150. No julgamento, o debate foi sobre qual divisor seria aplicável no caso, 150 ou 180. Eles são aplicados assim. Para encontrar o salário hora, o bancário que trabalha 6 horas por dia e recebe R$3.000 por mês, por exemplo, divide o salário por 180. Divisor que era considerado antes da nova redação da súmula 124 do TST. O resultado, nesse caso hipotético, é R$16, mas com a nova redação, o divisor passou a ser 150 e, dividindo os supostos R$3.000 de salário, o valor do salário hora sobe para R$20. O relator, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, defendeu que a divisão das horas fosse sobre 150, como queria o bancário. No momento que a opção coletiva foi no sentido de alterar a natureza jurídica do sábado como dia útil não trabalhado, tem como consequência a mudança do paradigma do divisor, de 180 para 150 na jornada de 6 horas, como quer o item 1 da súmula 124. O ministro João Oreste Dallazen votou pelo não conhecimento dos embargos e abriu a divergência. Aqui eu não consigo atinar para a razão de se tomar uma cláusula coletiva expressa em que se contempla tão somente a repercussão das horas extras habituais nos sábados, como a criação de mais um dia de descanso semanal remunerado por força da negociação coletiva. Já o ministro Vieira de Mello Filho concordou com o voto do relator. Eu tenho entendido na turma, tenho sustentado até em coerência sistêmica com a nossa jurisprudência, que, se tratarmos diferentemente essa hipótese, nós também teremos que tratar diferentemente a 172, porque nós determinamos a repercussão das horas extras prestadas durante toda a semana no domingo. E por que a cláusula coletiva determinou a repercussão de todas as horas extras no sábado, se ele é dia útil não trabalhado? Não vejo razão, a não ser aquela que o relator coloca com muita propriedade, a meu juízo, sem prejuízo da fundamentação da divergência também, muito judiciosa, mas é a integração daquilo que se prestou no mesmo valor do dia que não fora trabalhado, mas é dia de repouso. Eu só integro o valor do reflexo da hora extra que eu estou pagando aquele dia, razão pela qual eu peço vênia e acompanho o voto do eminente relator. Por maioria, a SDI 1 julgou que a decisão deveria ser reformada para adequar o que foi julgado à súmula 124 e determinou que se adote o divisor para o cálculo das horas extraordinárias, observada a vigência da norma coletiva que estabelece o sábado como dia de repouso semanal remunerado.
O Tribunal Superior do Trabalho considerou válida a transferência de depósito recursal para outro juízo em processos envolvendo o vínculo de emprego com o Escritório de Advocacia Paulista. Entenda na reportagem. O caso foi avaliado pela Seção 2 de Dissídios Individuais depois que o escritório teve a liberação de um depósito recursal suspensa para que o montante fosse usado para pagamento de dívidas de outro processo. O relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, considerou que o juiz do trabalho, ao penhorar o valor, agiu corretamente para efetivar a execução do processo. Como juiz de primeiro grau, sempre procedi dessa forma. Remanescia algum valor, eu investigava de ofício, até por força do artigo 878 da CLT, se havia, na minha vara, anteriormente Junta de Conciliação e Julgamento, se havia algum outro processo em execução contra aquele devedor. E fazia a transposição automática, isso nunca me pareceu configurar ato abusivo e ilegal. Muito ao contrário, como já foi remarcado, cuidava-se apenas de uma medida comprometida com o ideal de efetividade da prestação judicional. O ministro Cláudio Brandão acompanhou o relator. Para ele, um bem pode servir de garantia para várias execuções, sendo legal a transferência quando possível. Hoje, inclusive, há projeto do CNJ para a criação do Banco Nacional de Penhoras, que é exatamente essa possibilidade de que um bem possa garantir múltiplas execuções. No caso específico, quando saudada a execução, existindo saldo, Sua Excelência, ao transferir para saudar a execução em outro feito, está agindo dentro desses limites constitucionais estabelecidos. A divergência foi aberta pelo ministro Emanuel Pereira. Eu vou pedir vênia, senhor presidente, para divergir, votando pelo provimento do recurso ordinário, cassando a ordem de transferência do numerário para outro juiz. Eu entendo que é ilegal a transferência pelo juiz de ofício para outro juízo de valor constrito em processo finalizado. O ministro Ives Gandra Martins Filho acompanhou a divergência. A penhora que é feita num determinado processo não pode, o que sobrou, o que sobejou, pegar e começar a pagar fazer essa transferência para outros feitos. Isso gera uma insegurança muito grande também para o executado. Quer dizer, nós estamos ampliando as formas de saldar a execução fora daquelas que estavam explicitamente previstas em lei. O presidente do TST, ministro Barros Levenhag, votou com o relator. Para ele, o número de processos em execução aumentou. Por isso, o juiz pode fazer a transferência do valor para outra ação trabalhista. Nós temos em torno de 2 milhões de processos na fase de execução. Se nós nos apegarmos demasiadamente a essas questões, e eu sou um dos que defendem a observância das normas do devido processo legal, mas a verdade é que aumentou significativamente a fase de execução. E é preciso pôr cobro a essa situação. E, sobretudo, no processo de trabalho em que o juiz atua de ofício. Quer dizer, ele pode atuar de ofício tomando essa iniciativa que o coloca à salva da censura que se lança a partir do Código de Processo Civil. Por maioria, a Seção 2 de Dissídios Individuais considerou válida a decisão que determinou a apreensão e transferência de valores relativos ao depósito recursal de uma ação para outra envolvendo o mesmo empregador. O ministro do TST, Valmir Oliveira da Costa, é o nosso convidado para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Acompanhe. Oi, meu nome é Priscila Santiago, eu sou estudante e eu queria saber se na rescisão por justa causa é possível a homologação pelo sindicato ou no Ministério do Trabalho? A homologação é obrigatória para o caso de empregado que tenha 12 meses de serviço da empresa, seja a dispensa por justa causa, seja a dispensa sem justa causa. O fato da homologação da dispensa por justa causa não significa que o empregado esteja concordando com a justa causa que ele pode discutir na Justiça do Trabalho. No próximo bloco, está mantida a proibição de transporte de garis na caçamba dos caminhões. Não saia daí, a gente volta já.
Acompanhe agora alguns destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, assinou o ato que amplia o teletrabalho no TST. Agora, o limite máximo de servidores em teletrabalho por unidade subiu de 30% para 50%, mediante solicitação fundamentada. A Secretaria de Saúde do Tribunal passou a ser responsável, junto com a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, pelo processo seletivo dos servidores interessados em realizar o trabalho à distância. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho aprovou em sua 5ª sessão ordinária a Resolução 139 de 2014, que determina que os TRTs devem adotar medidas para inibir a criação de listas sujas com nomes de trabalhadores que entram com ações na Justiça do Trabalho. O presidente do CSJT e do TST, ministro Barros Levenhagen, afirmou que a medida é necessária, justamente para proteger o empregado reclamante na ação trabalhista de eventual prejuízo em razão do regular exercício do direito ao livre acesso ao Poder Judiciário. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho liberou uma nova versão do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho para homologação pelos tribunais regionais do trabalho. A nova versão permite o julgamento de processos com divergência em bloco e maior agilidade para processos já enviados ao juiz. A equipe do PJE-JT está empenhada no atendimento aos TRTs, inclusive dando suporte técnico durante os períodos de implantação de nova versão. A Justiça do Trabalho condenou uma companhia de coleta de lixo em Florianópolis a pagar R$100 mil por danos morais coletivos aos garis. Além disso, está proibido o transporte desses profissionais nas caçambas dos caminhões. A reportagem é de Luana Carvalho. Parte fundamental da conservação das cidades. Os garis garantem que tudo aquilo que jogamos fora seja levado ao destino certo. Mas, muitas vezes, esses profissionais correm sérios riscos de acidentes ou até mesmo de morte, se forem transportados de forma inadequada. Após várias denúncias de acidentes com garis carregados por caçambas de caminhões, o Ministério Público do Trabalho entrou com ação civil pública contra uma companhia de coleta de lixo de Florianópolis, pedindo a proibição desse tipo de transporte, além do pagamento de indenização por danos morais. A empresa argumentou que para recolher o lixo transportado pelos caminhões, os garis precisam de mobilidade e, por isso, ficam nas caçambas dos veículos. Alegou também que é impossível produzir caminhões compactados com cabine dupla. Isso porque o Conselho Nacional de Trânsito não permite adaptação para acomodar mais passageiros. O Tribunal Regional do Trabalho Catarinense afastou o argumento de impossibilidade de adaptação dos caminhões e proibiu a empresa de transportar os empregados nas caçambas dos veículos. O regional sugeriu ainda que a companhia forneça veículos de passageiros para acompanhar o trajeto do caminhão e conduzir os trabalhadores. A empresa recorreu ao TST. O relator do caso na 8ª turma, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, rejeitou o recurso e assim ficou mantida a decisão do TRT. Além disso, condenou a companhia ao pagamento de R$100 mil por danos morais coletivos aos empregados. A decisão foi unânime. A notícia sobre a suspensão da forma como os garis estavam sendo transportados em Florianópolis foi compartilhada no Facebook por quase 2.000 pessoas e recebeu cerca de 100 comentários. O Henrique Tavares escreveu: afronta clara os princípios constitucionais, como da dignidade da pessoa humana, da vida e da segurança, que seja aplicado no país inteiro. O Antônio Freitas disse que sempre achou desumana esta maneira de transportar os garis. No Brasil, somente com estas interferências da justiça é que se adquire cidadania e democracia. E para fechar, nós temos o comentário do Cleiton Santos. Ele escreveu: pessoas não são coisas. Bem acertada a decisão da justiça brasileira. Meus parabéns. E você? O que pensa sobre essa e outras decisões? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse
facebook.com/TSTJus. Copa do Mundo, seja em campo ou nos bastidores, no mundo do futebol, há lugar para todos. Basta ter talento e paixão pelo esporte. Melhor ainda é quando dá para fazer dessa paixão um trabalho. Veja agora na reportagem de Rafael Porfírio como os direitos trabalhistas podem ser aplicados ao universo do futebol, inclusive durante o Campeonato Mundial. Além de divulgar o Brasil para mais de 3 bilhões de pessoas ao redor do planeta, a Copa do Mundo mostra que futebol é trabalho sim e que o atleta profissional é um trabalhador. O clube é empregador e o empregado, o atleta, tem um contrato de trabalho que é especial. O jogador de futebol é um trabalhador como outro qualquer, né? Nós temos carteira assinada, pagamos todos os impostos. A profissão é regulamentada por uma lei específica, a 9.615 de 1998, mais conhecida como Lei Pelé, que tem algumas peculiaridades em relação aos direitos do trabalhador comum. Uma delas é o prazo de vigência do contrato de trabalho do jogador de futebol, que deve ser determinado, mínimo 3 meses, máximo 5 anos. É que não há, portanto, quando da rescisão contratual, aquela obrigação de pagamento da multa de 40%. Então, por que é tão difícil o atleta se aposentar como jogador de futebol? Qualquer trabalhador que tem um regime geral da Previdência Social. Porque acho que é quase impossível que um atleta profissional de futebol trabalhe durante 35 anos para poder se aposentar como jogador. A Lei Pelé assegura que 5% dos lucros recebidos pelo time de futebol para a transmissão da partida sejam divididos entre todos os atletas. Já o direito de imagem corresponde a 5% dos lucros recebidos pela utilização do atleta fora do campo de futebol. Para ficar mais claro, se o jogador de futebol é flagrado por um paparazzi, por exemplo, e vira notícia de capa de revista, o clube não precisa pagar o direito de imagem. Agora, se o time de futebol usa a imagem do jogador para vender álbuns de figurinhas, aí sim, o jogador e todos que estão no álbum têm o direito de receber 5% dos lucros. Mas a vida de um atleta não é feita só de aplausos. Eles também sofrem acidentes graves durante as partidas. Nesses casos, os jogadores são amparados pela CLT. Quando eles precisam se afastar do campo por mais de 15 dias, o clube faz um comunicado ao INSS. O atleta passa então por uma perícia para poder receber o auxílio-doença. Durante esse período, o contrato de trabalho fica suspenso. Naquilo que a Lei Pelé for omissa, aí sim, você aplica a CLT e a legislação previdenciária. Mas embora os jogadores de futebol estejam amparados por uma legislação específica e também pela CLT, a relação trabalhista entre o clube e o atleta tem ganhado destaque nas discussões jurídicas. A maioria dos clubes de futebol, grande parte não está seguindo certinho ali o que tem que se seguir. A Justiça do Trabalho entende que o amparo do seguro-acidente não retira a responsabilidade do empregador no caso do atleta ficar incapacitado para a profissão. Em um caso julgado recentemente, a primeira turma do TST condenou o Joinville Esporte Clube a indenizar um jogador em R$100 mil. Ele sofreu uma lesão em campo e foi obrigado a encerrar a carreira. Quando o atleta joga pelo clube, já está claro que a responsabilidade por algum acidente é mesmo do empregador. Mas e agora, durante os Jogos do Mundial, em que os atletas têm um contrato com os times, mas estão cedidos para a seleção? Ninguém quer que isso aconteça. Aliás, a gente quer a taça do Hexa e, de preferência, que nenhum jogador se machuque. Mas se isso ocorrer, quem responde afinal? Vai lá, o jogador tem uma lesão, o craque do time, né? O time, de repente, numa semifinal de um campeonato local, né? Então a FIFA vem e indeniza o clube numa proporção, tá? Para o clube, então, ter menos, entre aspas, ou ser minimizado naquele prejuízo. Trabalho nascido do futebol, que vai criar oportunidades no turismo, que vai gerar salários e benefícios para milhares de trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente no evento esportivo. Para que o Brasil pudesse receber bem um evento tão especial como é a Copa do Mundo, ele precisava também se preparar de forma legal, de forma legislativa.
A Lei Geral da Copa tem artigos específicos que tratam da atuação dessas pessoas. O artigo 57 diz que elas não vão ser remuneradas. Dispõe ainda sobre a ausência de vínculo empregatício e obrigações trabalhistas e previdenciárias na relação do prestador com o voluntário. Já o artigo 58 prevê que a prestação de serviços deverá observar o disposto na lei específica sobre o assunto, a 9.608, que, dentre outros pontos principais, cita que o voluntário pode ser ressarcido de despesas desde que autorizadas pela entidade para a qual o serviço for realizado. É bom lembrar que, independentemente da atuação dos voluntários, durante a Copa, as relações de trabalho não devem ser precarizadas. Quem explorar o trabalhador deverá ser responsabilizado com base na legislação brasileira em vigência. No próximo bloco, Unibanco é condenado a pagar intervalo intrajornada integral a uma bancária que tirava período de descanso menor que o exigido por lei. A gente volta já. Veja outras notícias que marcaram a semana no TST. Para realizar um amplo diagnóstico do funcionamento do PJE na Justiça do Trabalho, a coordenação do sistema faz uma pesquisa de satisfação com usuários. Basta preencher um formulário que poderá ser acessado a partir de e-mail enviado para as caixas postais dos usuários. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, recebeu do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a medalha de mérito desembargador Rui Gutierre Vilhena. A cerimônia de entrega, que ocorre todos os anos, agracia pessoas que tenham prestado relevantes serviços à Justiça Estadual de Primeira Instância em Minas Gerais e à Corregedoria Geral da Justiça do Estado. Levenhagen atribui a condecoração à sua trajetória, que inclui a passagem pelos cargos de promotor e juiz em Minas Gerais. Nos próximos 180 dias, os tribunais regionais do trabalho deverão implantar um núcleo de pesquisa patrimonial com unidades de inteligência para identificar o patrimônio de devedores em processos trabalhistas. A medida deve agilizar a conclusão dos processos. Os núcleos de pesquisas patrimoniais vão ser implantados nos próximos 180 dias nos TRTs e têm como objetivo a identificação de patrimônio de devedores em processos trabalhistas, a fim de garantir a execução das sentenças. Além disso, essas unidades de inteligência ainda vão propor convênios e parcerias com instituições públicas como fonte de informação de dados cadastrais ou cooperação técnica. Também caberá a esses núcleos receber e examinar denúncias, sugestões e propostas de diligências e fraudes à execução. O Unibanco foi condenado a pagar intervalo intrajornada integral a uma bancária que tirava período de descanso menor que o exigido por lei. A condenação prevê ainda acréscimo de 50% do valor. Veja na reportagem. Intervalo intrajornada. Período de descanso determinado pela consolidação das leis do trabalho. O advogado explica. O empregado que tem uma jornada de 4 horas diárias, ele não tem direito ao descanso intrajornada. Quem trabalha de 4 a 6 horas tem direito a 15 minutos de intrajornada. E quem trabalha de 6 a 8 horas tem o direito, então, a esse descanso de 1 a 2 horas, conforme o caso. O intervalo durante o esforço natural do trabalho seria revigorante para a reconstrução da energia do trabalhador. Daí que se cria e se mantém, e os tribunais eles são rígidos nessas questões em relação aos intervalos, por ser uma condição de higiene e saúde do trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho julgou o caso de uma bancária que não usufruiu do intervalo intrajornada completo. Segundo o processo, a ex-empregada do Unibanco trabalhou em uma agência de Campinas, em São Paulo, com jornada acima de 6 horas por dia, mas ela tirava apenas 40 minutos para fazer as refeições. Logo, descansava 20 minutos a menos do que tinha direito. O caso chegou à primeira turma do TST por meio de um recurso da trabalhadora.
Isso porque o TRT de Campinas entendeu que ela tinha direito de receber em dinheiro somente os 20 minutos que faltaram ao intervalo. Mas o relator, ministro Lélio Bentes, explicou que existe uma súmula do TST dizendo que o não cumprimento do intervalo gera para a empresa a obrigação de pagá-lo integralmente com acréscimo de 50% do valor. O tribunal mandou remunerar apenas o tempo faltante para completar o intervalo mínimo de 1 hora. Esse entendimento efetivamente destoa daquele consagrado na orientação jurisprudencial 307 da SDI 1, hoje item 1º da súmula 437. Conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para restabelecer a sentença mediante a qual se condenar o reclamado ao pagamento de 1 hora diária, acrescido do intervalo do adicional de 50%, em razão da concessão parcial do intervalo mínimo intrajornada. Os demais integrantes da turma seguiram o voto do relator. Dessa forma, o Unibanco foi condenado a pagar 1 hora extra para cada dia em que a bancária não teve todo o intervalo intrajornada. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Até lá!